Olá, tudo bem com você? Vamos começar a nossa aula de Escola Bíblica, que é a nossa 7ª aula, onde estamos estudando a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ou Gênesis à Revelação. E nesse tempo a gente está estudando um tema, já estudamos a criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora nós vamos falar aqui sobre os dons. Deus colocou dons espirituais na igreja para a gente trabalhar. Então, o que são os dons espirituais? A Bíblia diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Deus colocou na igreja os dons para que nós possamos usá-los. E a Bíblia diz que Ele quer que a gente não seja ignorante. Então, você deve lembrar na aula anterior do que nós já falamos um pouco sobre ministérios, e agora a gente está entrando nos dons, né? Então você precisa entrar lá no YouTube e ver a aula anterior para você entender exatamente o que nós estamos falando. Somente os crentes possuem dons espirituais. Isso é importante. Determinados dons, talentos, todas as pessoas têm, mas dons espirituais, somente os crentes. Todo crente possui, no mínimo, um dom espiritual. Você se lembra que Jesus contou uma parábola lá em Mateus, que ele saiu em viagem, deixou lá o dono da fazenda dele, deixou 3 talentos para um, 5 para um, 3 para um e 1 para o outro, né? Aquele que tinha 5, multiplicou, quando chegou, apresentou para o seu senhor e falou: bom servo, fiel. Você, no mínimo, você colocou à sua disposição, no máximo te abençoarei. O rapaz que tinha recebido 3 também multiplicou, e o dono lá da casa falou a mesma coisa para ele. Mas aquele que tinha um só falou assim: ah, não, meu dono meu senhor, né? É muito bravo, eu vou deixar enterrado na terra. E quando o dono da terra voltou, falou: você foi negligente, poderia ter feito como faz as pessoas comuns, pelo menos deixado meu dinheiro no banco e teria tido um valor de juros, né? Então, a ideia é que todos têm um talento, mesmo aquela pessoa que tinha um. Aí Jesus ainda criticou ele, disse que ele iria para esse lago de fogo, né? Separado porque ele foi negligente. Ninguém recebe todos os dons espirituais. Isso também é uma coisa que as pessoas pensam, né? Tem, mas ninguém tem todos os dons. Então, eu posso ter um dom da pregação, outro tem o dom do discernimento, eu posso ter dom da administração, mas nem todas as pessoas têm todos os dons. E o mesmo dom não é dado para todos também. Então, essa é outra situação, que as pessoas acham, né, que todos têm os mesmos dons. Não, somos diferentes um do outro. Os dons espirituais não nos são dados por merecimento. Então, é uma graça, é um favor que Deus te dá em benefício de você usá-lo na comunidade, usar na igreja. Igreja não é você sozinho. Tem muita gente hoje em casa, nos cultos online, dizendo que é igreja, alguns até dando dízimo, mas igreja é a reunião de salvos. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome. Então, corpo de Cristo, igreja de Cristo, é quando nos unimos com outras pessoas salvas para ministrar os nossos dons em serviço do reino, da igreja, do crescimento da igreja. O Espírito Santo é quem decide, né? Ele é que vai te dar a ordem e te mostrar o caminho a seguir e os dons que você vai exercer. A Bíblia diz que é pecado desperdiçar os dons que Deus nos dá. Então eu comecei falando sobre isso lá em Mateus. E o que Mateus fala? Mateus fala exatamente sobre isso, essa parábola que eu acabei de contar, né? A pessoa enterrou lá o seu talento.
Usando nossos dons, eu glorifico a Deus e cresço espiritualmente. Então, quando eu, por exemplo, estou aqui ministrando para você essa palavra de crescimento, você está sendo abençoado, né? Você vai crescer. Então, quando você usa o seu dom, por exemplo, você vai socorrer uma pessoa, você trabalha lá na introdução da igreja, você toca no louvor, você dá um dia de trabalho lá na sua igreja para fazer uma faxina, eu estou glorificando a Deus e cresço espiritualmente. Né? Porque eu vou aprender, é o serviço, né? Os americanos chamam isso de serviço. Lá no Velho Testamento tinha esse serviço no templo. Hoje nós não temos um templo feito como foi feito, de concreto, de tijolos, né? Nós somos pessoas que somos esse templo de Deus, esse edifício que a Bíblia diz que nós vamos crescendo. E nos reunimos numa comunidade, né? A gente coloca lá debaixo de um teto essa comunidade, porque é mais fácil, né, de se reunir do que debaixo de uma árvore. Mas já estive na Bolívia, muitas vezes, debaixo de árvores e tudo mais, né? E então, debaixo desse teto, que não precisa ser nada extraordinário, nada espetacular, pode ser muito simples, né? Porque Deus, Ele não está preocupado com esse tipo de coisa, mas com aqueles que estão ali dentro. Então, ministrando, ajudando, louvando, vamos crescer. O propósito dos dons espirituais. Os dons, eles não são para o meu benefício, mas para dos outros, ou para os outros. Então, os dons que Deus te deu, e se você não tem, você está enganado. Você vai, não tem, não, você está enganado, que todos têm pelo menos um, né? Eles são em benefício da comunidade, das outras pessoas. Então não é para você arrecadar fundos para você, não é como hoje muitos pastores, né, usam de púlpito e assim até pregadores, né, usam de púlpito algum tipo de estratégia para beneficiá-lo a ele próprio. Não, os dons é para beneficiar os outros. Então, se você tem um dom de socorro, você está socorrendo outras pessoas. Você está ajudando outras pessoas. E a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito. Então, Deus dá conforme, como já vimos na aula passada, se você tem que estudar lá, né? Voltar lá. Deus dá conforme a sua capacidade, conforme a sua escolaridade, conforme o seu crescimento espiritual, né? Então, essas são as maneiras que Deus te dá. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Agora, esses dons, a Bíblia diz que nós somos bons despenseiros dessa multiforme graça de Deus. Então, se você não está usando os seus talentos, os seus dons, a serviço do crescimento do reino, da igreja de Deus, você está em falha, né? Infelizmente, você pode falar que não tem tempo, que não consegue fazer isso, porque ou aquilo, mas a Bíblia diz que nós temos que servir o Senhor, né? Então Deus te deu 24 horas. Nessas 24 horas, você tem que procurar usá-las da medida e da forma que Deus também seja glorificado. Outra situação é que Deus não quebrou o seu Velho Testamento no sentido de tirar, né? Lá, por exemplo, lá no Velho Testamento tem o sábado, sabá, o dia do descanso, onde se coloca como estatuto perpétuo para Israel, para eles usarem aquilo como descanso, se lembrar de Deus. Mas nós, como temos uma nova aliança nesse Novo Testamento, o israelita entrava lá no templo, o sacerdote ele ia uma vez por ano lá no templo, e ele entrava nesse templo, tinha o sumo sacerdote, que era uma vez por ano, e fazia uma expiação, né, para todo o povo, um sacrifício de pecados para todo o povo. Então o sumo sacerdote ia ali uma vez por ano. O sacerdote iria quase todos os dias fazer
também interceder por um pecado cotidiano, um pecado de uma pessoa que levava lá um cordeiro, uma pomba. E nesse sacrifício, então, havia o perdão. E anualmente, o perdão da nação, até o sacerdote, lá no Velho Testamento, punha a mão na cabeça do bode, chamado bode emissário, e transferia o pecado da nação para aquele bode, e aquele bode era solto no deserto, e levando assim os pecados, né, como se fosse levando a maldade do povo para o deserto, né, lá para o diabo e seus anjos ali caídos. Mas no Novo Testamento, se você pega a carta de Hebreus, Jesus Cristo, ele é agora o sumo sacerdote, descendente de Melquisedeque, que não tem descendência, nem começo, nem fim. E esse Jesus, por uma única vez, ele se ofereceu como sacrifício no altar de Deus para todos sempre. Então, enquanto no Velho Testamento era uma vez por ano e quase todos os dias quem pecava, hoje Jesus se ofereceu como sacerdote uma única vez para nos salvar, não é, dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós não temos templo como tinha lá os judeus, mas nós somos esse templo quando nós nos juntamos. E debaixo desse teto, que a gente chama de templo também, né? Esse templo, porque o templo realmente somos nós nos reunimos, louvamos, a gente prepara para missões, a gente ajuda as pessoas, a gente faz o crescimento do reino através desse contato, né? Os dons são para produzir maturidade e estabilidade em nossa igreja. Então, os dons, eles nos dão maturidade espiritual e estabilidade. Então, por exemplo, alguém que é mestre, doutor, ele vai criar na igreja a maturidade, vai criar na igreja a estabilidade que nós precisamos tanto para não entrar em doutrinas falsas, sermos enganados. A maturidade, quando nós temos pessoas que são os mentores, discipulados, somos discipulados ou discipulamos as pessoas, né, com os nossos dons e talentos, nós criamos a maturidade nas pessoas. Então elas não são mais bebês, então elas aceitaram a Cristo, precisam crescer. E através desse crescimento é através do contato na igreja, contato com as pessoas. E por isso que a Bíblia diz que Deus uns para apóstolos, profetas, né? E assim mestres e tudo mais em amor. Mas nós precisamos tomar algumas precauções necessárias em relação aos dons. A gente não deve confundir os dons com talentos naturais. Né? Talentos naturais é aquilo que a pessoa já nasceu. Ela nasceu com os seus talentos naturais. Os dons, eles são distribuídos pelo Espírito Santo e recebidos em nós pela vontade de Deus. Então isso é muito importante, né? Então, dom não é talento natural, né? Às vezes a pessoa tem um talento natural para música, mas isso não significa que é um dom de Deus, porque de repente ela usa aquele talento natural para glorificar o mundo, glorificar Maitreya, Satanás, seja lá quem for, mas os dons, eles são para a glorificação de Deus e para abençoar a igreja de Cristo. Não podemos confundir os dons com os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito Santo é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Amor, essas coisas todas, elas são fruto do Espírito Santo. Né? Então a gente não pode confundir os dons com o fruto do Espírito. Então esse é um fruto, é uma árvore que tem alguns frutos. E esses frutos a gente chama de bondade, benignidade, mansidão. Faz parte da vida do homem, da mulher e do homem de Deus. Né? Então não é dons. Frutos mostram minha maturidade. Então por exemplo, quando eu amo, quando eu tenho benignidade, quando eu tenho aquela bondade pelas pessoas,
quando eu tenho temperança, eu sou uma pessoa, eu não sou de paz, não sou de guerra, está demonstrando que eu sou uma pessoa madura. E os dons demonstram o meu ministério, está entendendo? Enquanto os frutos são voltados para dentro de nós, então volta para o meu caráter, para a minha vida, os dons, eles mostram o meu ministério. Então, o ministério que eu tenho vai mostrar o meu dom. Então, alguém, por exemplo, hoje está gravando aqui essa mensagem, essa aula que eu estou te dando, né? Então, essa pessoa que está gravando, é um amigo meu que chama Felipe, ele está usando o seu dom que Deus lhe deu, através do seu conhecimento na escola, na faculdade e tudo mais, para desenvolver o ministério dele aqui na igreja e ajudar o meu ministério. Então, dons mostram o ministério. Então, se você ainda não está envolvido ou desenvolvendo nenhum ministério, você está enterrando o seu dom. E lembre-se que Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de todos nós. Não confunda dons com funções cristãs ou eclesiásticas, né? Então, aquilo que você trabalha, são funções eclesiásticas na igreja, que você faz ali, eu sou uma secretária, você é uma função, mas de repente aquilo não é dom, né? Você faz por fazer. Então, isso também não é. Você tem que pensar nisso. Seja consciente da tendência de projeção de dom, ou seja, esperar que os outros sirvam do jeito que você serve e esperar do mesmo resultado. Então esse é outro problema, que você projeta nas pessoas aquilo que você é, né? Então se você tem um dom muito acentuado, abençoado, você quer que as pessoas sejam da mesma forma sua e quer que os resultados... Então, por exemplo, para você entender, você é um evangelista nato. Você onde vai, você evangeliza, as pessoas conhecem Jesus e pá! Você é bom nisso, né? Mas você sai com uma pessoa e ela não é assim. Aí você fala, tá vendo? Você precisa exercitar o seu dom e tal. Mas a pessoa às vezes não tem. Ela tem um dom de evangelismo, mas não tanto quanto você, né? Você aprimorou, melhorou. Nunca ache que o seu dom o faz superior aos outros, né? Então, você não é melhor que ninguém. Tem pessoas que têm alguns determinados dons e elas se sentem mais espirituais, né? Melhores com as outras pessoas, e nada disso diante de Deus. Nunca ache que o seu dom o faz superior aos outros. Eu acabei de repetir, né? Para a gente memorizar de novo. Perceba que usar os dons sem amor não vale nada, né? Coríntios fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens ou dos anjos e tal, etc., não tivesse amor. Então, você percebe que se você usar o seu dom sem amor, ele não vai ter nenhum efeito. É como um símbolo que bate bem, 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 não serve para nada. Então, o seu dom ele tem que estar envolvido no amor, né? Direcionado para cima, para Deus. E na vertical, para Deus. E na horizontal, para os homens. Então, aquilo que eu vou fazer do meu dom, né? Ele tem que estar sendo feito com amor. Amor para Deus e amor para com os homens. Reconheça que temos tanto o ministério primário como o secundário na igreja, né? Então, o meu compromisso com o ministério primário deve ser na área em que eu me sinto dotado. E o meu ministério secundário inclui qualquer área em que eu me sinta necessário. Então, nós temos, às vezes, um dom específico para alguma coisa, que eu fui dotado para aquilo. Mas também eu posso, mesmo que eu não tenha algum dom em alguma área, usar o meu dom que também seja necessário e bênção para as pessoas. Então, meu ministério secundário inclui qualquer área em que eu me sinta necessário. Então, mesmo que você não tenha um dom específico, né? Por exemplo, um coral. Puxa, eu não sei cantar direito, mas
você é treinado, você aprende lá as vozes, né? Aprende o barítono, o contralto, aprende o baixo, o soprano, né? Geralmente baixo, barítono contralto, né? Geralmente os homens cantam, mas mulheres também, soprano, e a mulher também cantam contralto, né? Mas o que acontece? Às vezes eu não tenho assim uma boa voz, mas posso fazer parte desse coral, 4, 5, 10, 15 pessoas, aprendo uma técnica, e aí eu sou necessário para aquilo lá, para ajudar a formar aquela equipe, né? Às vezes eu não gosto de certas coisas de fazer na igreja, mas eu faço por amor. Então, como descobrir o seu dom? Então você precisa ler atentamente essa lista de dons. Pega lá na sua Bíblia, 1 Coríntios 12, Romanos e Efésios, que está aqui, você está vendo? E você pega uma caneta e pega um caderno e você anota todos esses dons, né? Semana que vem nós vamos falar sobre isso, tá? E sobre cada dom desse específico. Experimente servir em várias áreas. Então, eu não tenho muita certeza, então entra em várias áreas da igreja, sirva na ação social, sirva na introdução, sirva na música, sirva na secretaria. Experimente servir o Senhor. Você vai ver que bom, que você vai se sentir realizado, vai se sentir animado, porque quando você faz para o outro, né? Casamento é assim, se você casar para você ser feliz, você vai passar uma crise muito grande no seu casamento, porque o casamento você casa para fazer o outro feliz. Pergunte aos outros os dons que eles veem em você. Então, isso aí é necessário também. Aí você está servindo, por exemplo, alguns amigos meus querem ser líderes, mas os caras não servem, né? E eu não tenho muita coragem de falar isso para eles, mas se eles vierem perguntar, eu vou dizer para eles assim: meu amigo, você tem o dom de serviço, mas de liderança você é fraco, né? Então, a gente tem que perguntar. 3 formas como Deus quer que você use o seu dom. Primeiro, servindo em um ministério. Gente, hoje os desigrejados aqui no Brasil, seja no mundo todo, né? É uma bobagem isso. Como é que você pode servir fora de uma igreja? Então, servindo em um ministério através de projetos curtos e projetos de curto prazo, né? Então, eu posso fazer uma viagem missionária, fazer um trabalho evangelístico, eu posso ajudar um projeto, por exemplo, aqui em Americana tem lá um projeto que o pastor missionário da nossa igreja, Claudinei Godoy, toca lá, e ele tem lá um grupo de refugiados, eu posso ir lá ajudar na comida, eu posso fazer parte da ação social da igreja, receber alimentos, colher alimentos, né? Catalogar essas coisas todas. Através de situações imprevistas, como a enchente que teve lá no Rio Grande do Sul, vários amigos meus, inclusive o pastor Esli aqui da nossa igreja, foi para lá e ajudou, né? Você pode fazer isso. É mais fácil descobrir o seu dom através do ministério do que o seu ministério através do seu dom. Tá vendo? Então é mais fácil descobrir o seu dom através do ministério. Então aquilo que você estiver servindo do que o seu ministério através do seu dom. Eu vou entrar no ministério, vou criar um ministério. É melhor você servir já no ministério. E ali você vai se engajar e descobrir. Os dons espirituais, né? Desembrulhando os dons espirituais é a próxima aula. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Se você gostou da aula aí, passa para os seus amigos. E aproveite e entra lá no canal da igreja e deixa lá um like, tá bom? Que Deus abençoe. Até semana que vem.